Em um episódio lamentável, Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, levantou no meio de uma audiência pública no Senado e foi embora. Ela foi convidada para falar sobre a exploração de petróleo na margem equatorial, um tema bastante polêmico. Ela foi sendo provocada até que os limites foram ultrapassados por senadores, incluindo o presidente da comissão. Depois de 3 horas de debates, Marina Silva ouviu de senadores da República coisas como: coloque-se no seu lugar, ou, vou abrir aspas aqui, eu respeito você como mulher, mas não como ministra. Durante os ataques, Marina Silva recebeu um único apoio de uma mulher, a senadora Elisiane Gama. E depois de ter pedido um pedido de desculpas pelos senadores, como não foi atendida, ela resolveu deixar a plenária. A gente vai conversar agora com a nossa repórter Carol... não vamos conversar ao vivo, não. A nossa repórter Carol Rosito preparou uma reportagem sobre esse episódio lamentável em Brasília. Vamos ver. Marina Silva foi ao Senado como convidada para uma audiência proposta por senadores da região norte. Eles são favoráveis à exploração de petróleo em águas profundas. A ministra foi cobrada pela criação de 4 unidades de conservação na área que poderiam prejudicar os empreendimentos. O clima dentro do colegiado era tenso. O presidente da Comissão de Infraestrutura, Marcos Rogério, chegou a dizer para a ministra se colocar no seu lugar. Me respeite, ministra. Me respeite. Se ponha no teu lugar. Vossa Excelência tem a palavra. Isso, presidente! Vossa Excelência, não venha me chamar. Não venha. Ministra de Estado. Que desrespeito é esse com a ministra? A confusão aumentou quando o líder do PSDB, Plínio Valério, se manifestou. E ao olhar para a senhora, eu estou vendo uma ministra, eu não estou falando com a mulher. Eu estou falando com a ministra. Não, eu estou falando com a ministra. O senhor está falando com as duas coisas. Porque a mulher merece respeito, a ministra não. Por isso que eu quero separar. Por que o senhor não me respeita como ministro? Não provoque. O senhor que disse que Aí eu vou fazer uma questão de ordem. A ministra afirmou que só ficaria se o senador pedisse desculpas. Os senadores, como eu estou convidada como ministra, cada um dos senadores, ou ele me pede desculpa, ou eu vou me retirar. Mas o pedido não veio e Marina foi embora. O senhor se denunciou. Eu vou... Mais tarde, Marina Silva falou com a CNN ao vivo e criticou as mudanças no licenciamento ambiental aprovadas pelo Senado. A melhor defesa que a gente tem que fazer é para que o licenciamento ambiental não seja desmontado como estão propondo, de que não vai mais ter o olhar do licenciamento para aqueles projetos que não são considerados de alto impacto, e têm impactos indiretos. Os impactos indiretos, muitas vezes, eles são mais agressivos do que os impactos diretos. Integrantes do governo federal saíram em defesa de Marina Silva. A ministra da Articulação Política, Gleisi Hoffmann, criticou a postura dos senadores que, segundo ela, foram totalmente ofensivos e desrespeitosos com a ministra, a mulher e a cidadã. Manifestamos repúdio aos agressores e total solidariedade do governo do presidente Lula, afirma Gleisi. A ministra Margarete Menezes disse que Marina Silva foi alvo de mais um episódio inaceitável de violência política. Segundo ela, é revoltante assistir ao desrespeito e à tentativa de silenciamento de uma mulher. A primeira-dama Janja disse que é impossível não ficar indignada com o desrespeito a Marina Silva. Janja chamou os parlamentares de bando de misóginos que não têm a decência de encarar uma ministra da grandeza de Marina. O presidente Lula ligou para Marina Silva. Ele prestou solidariedade e afirmou que a ministra tomou a atitude certa ao se retirar da audiência no Senado. Lula passou esta terça-feira trabalhando no Palácio da Alvorada, enquanto se recupera de uma crise de labirintite. Ele deve retomar a agenda no Palácio do Planalto na quarta-feira. Vamos lá, Jussara Soares e Caio Junqueira já comigo, nossos analistas de política. Primeira coisa, eu vou dizer o seguinte, né? O que aconteceu ali foi misoginia, o que aconteceu ali foi machismo. Ali sim, a gente pode dizer que foi isso que aconteceu. Jussara, eu acho que a gente compartilha aqui de uma visão parecida sobre episódios que se repetem em várias situações, mas nós estamos falando do Senado da República, né? A Casa da Senioridade
do parlamento brasileiro, em que a gente viu o que aconteceu. A ministra saiu ainda ameaçada. Ah, então está indo embora? Eu vou fazer uma convocação que obriga a ministra a voltar. Quer dizer, tudo errado nesse episódio e mais um momento de indignação. Este sim, um episódio de machismo e misoginia. Jussara, eu já vou te ouvir, mas eu quero começar com o Caio, porque este senador, Plínio Valério, que fez a ministra Marina abandonar a sessão, Caio, primeiro ele já disse lá atrás que queria enforcar a Marina, que não podia passar horas ouvindo ela sem querer enforcá-la. E hoje fez essa declaração, olha, eu te respeito como ministra, mas não como mulher, uma coisa totalmente sem cabimento. Agora, você tem uma informação de que ele tem um projeto para tentar diminuir a punição de crime de injúria, é isso? Boa noite. Isso, boa noite, Thaís, boa noite, Jussara. Também me solidarizo com a Marina e assina embaixo o que você acabou de colocar, Thaís Herédia. Muito embora não tenha posição de fala como vocês, mulheres. Vamos lá. Thaís, o Plínio Valério, só para a gente entender também o contexto político dele, ele era um vereador lá de Manaus, estado do Amazonas, e ele sempre caminhou mais alinhado, vamos dizer, à oposição à esquerda, mais alinhado, não vou dizer que é um bolsonarista, mas é um senador de direita do estado do Amazonas. Tem 3 senadores do Amazonas, os outros 2, um é o Eduardo Braga e o outro o Omar Aziz, que são mais próximos ao lulismo, ao Palácio do Planalto, e aí ele conseguiu ali, acabou se elegendo senador por circunstâncias locais ali, não era o candidato à primeira opção da chapa, depois acabou sendo uma eleição para 2, acabou entrando, né? É jornalista, inclusive, de formação, e acabou abocanhando ali. O estado do Amazonas, ele tem uma vertente, vamos dizer, oposicionista à esquerda, ao petismo, muito forte. Tanto que o governador lá, o Wilson Lima, é um governador à direita, seguindo ali. O próprio ex-presidente Jair Bolsonaro teve boas votações lá no estado também. Bom, vamos lá. O que a gente, pesquisando um pouco sobre o perfil dele, embora já o conheça ali na cobertura de congresso, mas ele apresentou no final do ano passado, Thaís, um projeto de lei justamente para reduzir a punição do crime de injúria. Injúria, basicamente, para quem não conhece, é o xingamento, é a ofensa, né? A ofensa simples, direta, feita por alguém a outra pessoa. Não precisa ser um crime, não precisa outra pessoa. De repente eu chego aqui e xingo. De repente eu falo, não, eu vou te enforcar, vou te matar, você é isso, você é aquilo. Isso é a injúria. E a pena prevista, artigo 140 do Código Penal, é de 1 a 3 anos, e aí o projeto que ele apresenta é justamente para reduzir isso de 1 a 6 meses. Na prática, isso passa a ser uma contravenção penal, né? Nunca ninguém vai preso por uma contravenção penal, ele acaba diminuindo a possibilidade. E ele teve esse episódio de hoje, na verdade, teve ali uma crítica, um xingamento, né? Não te respeito como ministra, e teve aquele episódio do enforcamento que ele falou em tom de galhofa ali, de brincadeira, mas que também repercutiu bastante, foi bem polêmico na época. Jussara, uma coisa que me chamou a atenção, assim, primeiro, né, ministras mulheres. O presidente Lula ligou para a ministra, mas assim, não tem uma nota de repúdio. Marina Silva, ministra de Estado, foi representando o governo federal na comissão do Senado, né? Então, não tem uma posição institucional do tipo, escuta, vai uma ministra de Estado no Senado Federal, é desrespeitada da forma que foi, não tem uma posição institucional, vamos passar um pano ali, vamos fazer uma ligação, um carinho, um acolhimento, tudo passa. A mesma coisa de senadores e outras lideranças masculinas. Alguns até se posicionaram, mas o destaque ficou mesmo para as mulheres. Qual a avaliação que você faz disso tudo que passou e repercussões? Se vai cair no esquecimento, Jussara? Boa noite para você. Boa noite, Thaís. Boa noite, Caio, todo mundo que está aqui com a gente. Olha, Thaís, se alguém ainda, em 2025, ainda não entendeu quais os conceitos de machismo, sexismo, misoginia e, neste caso, também de violência política de gênero, esse caso da audiência da Comissão de Infraestrutura no Senado é um exemplo clássico. Tudo foi dado check em todos esses conceitos que eu citei aqui. Então, por isso que esse caso ainda é tão chocante. Claro que é importante a gente citar alguns casos ali que deixam isso muito exemplificado. A ministra Marina Silva, ela teve o microfone cortado
para se fazer ouvir, ela teve que falar alto. Quando ela falou alto, disseram para ela, olha a educação dela, é a educação da ministra. E aí, quando ela repete, tenta se fazer ouvir, ela ouve assim, se ponha no seu lugar. E aí eu fico me perguntando, isso foi dito pelo senador Marcos Rogério, que é o presidente do colegiado, da Comissão de Infraestrutura, e aí a gente fica se perguntando qual é o lugar da ministra Marina Silva, que é uma ministra de Estado, tem uma história de luta na causa ambiental, ela está neste lugar, ela é respeitada internacionalmente, ela é uma mulher que, além do histórico, ela passou fome, ela é uma vencedora pessoalmente também. Aprendeu a ler com 16 anos, aprendeu a ler e escrever, ela ocupa espaços que ela conquistou. Importante a gente lembrar mais ainda é que o Plínio Valério, ele disse o seguinte, olha, eu te respeito aqui como mulher, mas não como ministra. Estranho também essa frase, né? No mínimo, do mesmo senador que disse para ela que vontade que eu tenho de enforcá-la. É tom de brincadeira? Não dá para fazer esse tipo de brincadeira, sabe, Thaís? No momento, num país em que a violência de gênero é muito grande. As mulheres, quase 37% das mulheres, numa pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança, disseram em 2025, uma pesquisa divulgada em março deste ano, dizendo que sofreram algum tipo de agressão. Então, falar que tem vontade de enforcar uma mulher, seja ela ministra de Estado ou não, não é brincadeira. Não pode ser galhofa, não pode ser feito num ambiente como esse, né? Num ambiente, enfim, num ambiente político. Então, isso a gente está vendo uma ministra de Estado dizendo, né? Ela foi com câmeras ligadas e não há nenhum tipo de constrangimento. Enquanto no auge dos ataques a ela, a gente escuta a senadora Elisiane Gama saindo em defesa da ministra Marina Silva. Que isso, Marcos Rogério? Que isso, presidente? Não se fale isso. Qual é o lugar dela? É uma outra mulher que sai em defesa de Marina Silva. Mas aí tem um outro ponto. No final só, que aí o líder do PT lá no Senado, o senador Rogério Carvalho, também faz uma defesa dela. Mas um dos empates mais duros começa com a Mara Aziz, que é da base do governo. Então dá para dizer também que a ministra também não foi ali tão respaldada, porque ela foi para discutir licenciamento ambiental, as questões ambientais, também não estava ali respaldada. Então, outro ponto, olha como são tantas camadas nesse episódio de hoje. Aí eu trago mais um ponto ali de uma frase dela, que é muito importante quando ele fala que ela não tem educação, que ela deveria se colocar no lugar dela. Ela fala o seguinte, eu tenho educação, o senhor gostaria que eu fosse uma mulher submissa, eu não sou. E aí, qual que é o lugar da Marina Silva? Ela sai dali, ela se levanta, porque ela não tem o respeito devido, atravessa o Congresso, vai para a Câmara de Deputados conversar com o presidente da Câmara de Deputados, Hugo Mota, para tentar mais debates para a questão da flexibilização do licenciamento ambiental, que foi aprovado na semana passada, neste mesmo Senado que a ataca hoje nessa comissão. Então, acho que ficou claro qual é o lugar da ministra Marina Silva. Sexismo, violência política de gênero, machismo e misoginia. Então, aí as 4 categorias completas no episódio de hoje, como já disse o Jussara. E, assim, nós, mulheres, jornalistas, ministras, ambientalistas, de qualquer profissão, em qualquer situação, a gente tem capacidade de fazer qualquer debate com qualquer pessoa. Não tem problema discordar, não tem problema ter um debate acalorado sobre ideias que discordamos, mas tem limite para fazer isso. Aos dois eu agradeço, a gente se fala daqui a pouquinho.